Galera, estamos aí em mais um post aí dos Jovens Marcados, né? Queria pedir desculpa a vocês que a gente fiquei 2 semanas aí sem escrever, mas aí estamos de volta. Como vocês podem ver aí em cima, né, em cima aqui do vídeo, tem a passagem que eu quero falar hoje com vocês, a parábola do semeador. É uma passagem muito conhecida para quem já está um tempo na igreja. Eu gostaria de falar isso, né? Domingo eu estava na igreja e a gente cantou Terra Fértil do Ministério Além do Véu, e eu comecei a pensar nesse louvor, e fala que você quer ser usado sem medida, né? No louvor, falar para Deus te usar, mas antes tem tudo um preparo para que Deus use. Como a gente pode ver, Deus compara o nosso coração com uma terra onde são jogadas sementes, onde Ele mesmo joga essas sementes. Mas tem algumas coisas que podem ter nessa terra que pode atrapalhar, né, pode atrapalhar o crescimento dessa semente. O primeiro exemplo que Jesus cita é como quando o semeador joga a semente, mas vem o pássaro e rouba essa semente da terra, não permitindo que ela cresça, crie raízes. Jesus cita esse primeiro passo como o Satanás que rouba dos corações, né, a palavra do Senhor. Ele também cita o terreno que está cheio de pedra e fala que isso aí são as vaidades da vida. E o terreno cheio de espinhos, que são as lutas, as adversidades que acabam sufocando a palavra. E tem também o terreno que tem uma terra boa, uma terra fértil. Nesse terreno a semente cresce e dá frutos. A Bíblia diz que dá muito frutos. E a gente pode comparar, né? Jesus mesmo falou que a terra é o nosso coração. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu não estou sendo usado? Por que a obra do Senhor não está sendo feita no meu coração, na minha vida? E uma coisa que a gente pode perceber através disso é que a obra do Senhor às vezes não é feita porque nós não estamos cuidando do nosso coração, ou não estamos permitindo que o Senhor cuide do nosso coração. Muitas vezes permitimos que venha mesmo o pássaro, que é o ladrão da palavra, e roube ela do nosso coração. Às vezes permitimos porque às vezes não damos atenção ao Senhor nos cultos, quando estamos lá na igreja, não ouvindo, né? Às vezes estamos na igreja e estamos com o pensamento longe, é o ladrão roubando a palavra. Muitas vezes nós permitimos que ele roube, ou às vezes nós não estamos interessados em ir à igreja também, né? Isso acontece frequentemente, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra parte que é importante é as pedras, aquela semente que foi jogada em pedras. Quantas vezes o nosso coração está cheio de pedra, querido? E a gente pode até receber a palavra com alegria, mas ela não cria raiz, ela não fica enraizada no nosso coração. É aquela história: nós vamos domingo para a igreja e na segunda nós já esquecemos tudo que ouvimos. O coração está rochoso, o Senhor tem que trabalhar ainda. A parte de espinhos, nós recebemos a palavra, só que as lutas, às vezes as adversidades, elas sufocam e não permitem que essa plantinha que está nascendo, ela venha dar frutos, ela venha crescer. E nós temos que tomar cuidado. Se algo sufoca a palavra na tua vida, se algo sufoca aquilo que Deus está querendo fazer, aquilo que Deus está te falando, é porque teu coração ainda está cheio de espinhos. Então a palavra de Deus diz lá em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E eu te pergunto hoje: como que está o seu coração? Né? Será que a palavra de Deus tem realmente chegado ao profundo do teu coração? Será que ela realmente tem criado raiz, ou nós temos deixado o ladrão da palavra roubar, as adversidades da vida sufocar ela, ou até mesmo ela não tem criado raiz porque o nosso coração está cheio de pedras? Nós precisamos pedir para que o Senhor limpe o nosso terreno, limpe, né? Com uma terra fértil, o arado passa, o arado vai lá, ele tem que ferir a terra. Muitas vezes Deus vai ter que ferir o nosso coração, ferir o nosso orgulho, para que a vontade dele cresça, porque muitas vezes aquilo que Deus quer falar para a gente vai ser algo que a gente fala: isso eu não vou deixar de fazer, isso eu não quero deixar de fazer, e o Senhor precisa ferir essa terra que é o nosso coração, para que a semente, como a gente sabe, a gente tem que cavar, o arado faz isso, ele fere a terra para que a semente possa ser depositada lá e dar fruto.
Muitas vezes o Senhor vai ter que entrar no profundo do nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela vai lá no íntimo da alma, no profundo da alma, na divisão das medulas. Então, meu querido, permita que essa palavra entre no teu coração, permita que o Senhor trabalhe, mesmo que Ele tenha que te ferir o teu orgulho, ou pedir para você deixar de fazer algumas coisas para que a obra do Senhor aconteça na sua vida. Lembre-se, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas vezes a gente só pensa que aceitamos como Salvador. Não, mas aceitamos Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: por que me chamais de Senhor e Senhor, se não façais o que eu estou dizendo? Então muitas vezes a gente chama Deus de Senhor e não faz o que Ele está querendo. Então devemos obedecer à voz dEle, querido. Isso serve muito para mim também. Devemos obedecer a Ele. A Bíblia diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Não fica pensando que você é espertinho, querido. Não fica. Obedeça a Deus. Obedeça à vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo. Essa é a essência. Negue-se. Nas pequenas coisas, negue-se. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Mas você precisa ser fiel no pouco, porque se a gente não aprender a ser fiel no pouquinho, no muito, a gente não vai conseguir ser fiel. Amém, queridos? Fique com Deus e guarde a palavra do Senhor no teu coração.